que está acontecendo aqui, meninas? Poderiam me dizer? Uma pequena transformação. Eu vou virar uma pessoa melhor ou pior? Político, você sabe, virou palavrão, né? Político, política, virou palavrão, virou ofensa. Tu olha para um cara e diz político. Que forma de ofender alguém, né? E é uma tragédia, né? É uma tragédia, porque você sabe que a origem etimológica da palavra política, né, vem de homem público, estadista, né? Segundo Platão, é mais profundo ainda, né? É o cara que segue uma ideologia filosófica de conduta. É o cara que conduz a coisa pública, aquilo que é nosso, aquilo que é público. Esse é, ou deveria ser, o político. Sabemos que no Brasil e no mundo de hoje, infelizmente, não é bem assim, né? Pelo contrário, né? E quando se usa político como palavrão, tem um lado trágico, agora também tem um lado verdadeiro, né? Porque, pô, vou te contar, né? Todos eles, praticamente, né? Não que esse seja um post ou um discurso antipolítica, porque a antipolítica é pior ainda, né? De todo modo, quando a gente pensa e reflete, acaba chegando à conclusão que talvez o maior político brasileiro de todos os tempos tenha sido o José Bonifácio de Andrade Silva. Tudo bem, é bom levar em consideração uma biografia que a minha amiga, grande amiga pessoal, Mélia Del Priore, escreveu recentemente sobre José Bonifácio, meio que detonando o Bonifácio. Eu que sempre fui do contra, eu que sempre acho que as coisas têm pelo menos dois lados, gostei da biografia da Mélia. Li, aprovei por um lado, referendei, fiz posts sugerindo o livro, acho que o livro deve ter lido, mas isso não significa que eu concorde inteiramente com ele. Porque o José Bonifácio tinha, de fato, muitos defeitos. A maior parte das pessoas não sabe, por exemplo, que ele foi um super autoritário, que ele era muito radical, que ele mandou várias vezes espancar os seus adversários políticos. Ele tinha uma gangue de gente que batia nos inimigos dele. Ele usou a imprensa a seu favor e, eventualmente, para os piores fins. Ele criou um jornal chamado Tamoio, no qual ele defendia só o seu ponto de vista e o dos irmãos dele, e atacava todos os pontos de vista contrários a ele. Ele propagava, eventualmente, fake news, ou, no mínimo, notícias pela metade, o que é sempre um perigo, né? Notícias com um viés próprio, com uma narrativa, para usar essa palavra, que aí certas pessoas pegaram e manipularam também. Mas o fato é que era um iluminista, né? Ele nasceu em Santos, ele teve a sua formação em Coimbra, ele fazia parte da chamada elite coimbrã, que definiu, para o bem e para o mal, os destinos do Brasil. Ele era um mineralogista, ele descobriu 4 ou 5 minerais, batizou esses minerais, ele conheceu e conviveu com Alexander Volta, com Priestley, né? Ele flertou com o Alexander von Humboldt, né? Ele era ateu, ele teve que se refugiar nos países nórdicos, onde o clima era muito mais ameno do que o clima inquisitorial que ainda rondava Portugal na virada do século XVII, do século XVIII para o século XIX, né? E ele volta para o Brasil já maduro, né? E ele é o chamado patriarca da independência. Ele tinha muitos defeitos, pode ter certeza, mas ele tinha muitos predicados. E nesse caso específico, o que cabe ressaltar são os predicados ambientais dele. Ele era uma mente muito à frente do seu tempo nas questões de preservação do meio ambiente. Ele escreveu um tratado sobre a preservação das baleias, já então em extinção, que é um marco na história da ecologia mundial.
Ele foi um dos primeiros caras a perceber que se a caça à baleia continuasse no ritmo que até então vinha seguindo, especialmente lá dos Estados Unidos, né, que acabaria gerando um dos maiores livros da literatura ocidental, Moby Dick, escrito pelo meu ídolo, Herman Melville, né, ele disse, olha, se continuarem caçando, matando baleias desse jeito, esse maravilhoso cetáceo, esse mamífero, o maior mamífero existente, vai entrar em extinção, como de fato quase entrou. Além disso, ele foi um preservacionista e defensor das florestas, especialmente da Mata Atlântica e das florestas que cercavam o Rio de Janeiro e São Paulo. E disse, se continuarem devastando as matas do jeito que devastam, especialmente por causa do café, vai dar seca, vai dar alterações climáticas, vão esgotar os recursos hídricos. Além de tudo, ele também era contrário ao latifúndio, né? Ele achava que devia haver uma reforma agrária, ele era quase do MST, ele defendia que a terra fosse doada para europeus pobres, para brancos pobres, para indígenas e para brancos alforriados. Ele fez uma legislação indígena, que hoje é retrógrada, mas que para a época era muito avançada. Ele tentou criar uma constituição, por um lado, bastante liberal, embora o germe do autoritarismo, do absolutismo, fizesse parte da formação dele, né? E ele é, em muitos aspectos, uma figura extraordinariamente notável e, vamos bater o martelo, o maior político brasileiro de todos os tempos. Desculpe, minha amiga Mary Del Priori. Mas foi, na minha opinião. Por isso que eu fiquei muito, muito, muito orgulhoso de representar bem alegoricamente, bem debochadamente, o papel dele na segunda temporada de B de Brasil, né? No qual a gente está tratando da realização da Constituição de 1824, que foi originalmente redigida pelo irmão dele, o Antônio Carlos de Andrade Silva, né? E que mesmo depois que o Dom Pedro destituiu a Constituinte, em vez de promulgar, outorgou, enfiou goela abaixo a Constituição, primeira Constituição brasileira de 1824, seguiu, mesmo assim, muito das bases do Antônio Carlos, que por sua vez seguia os direcionamentos, os pensamentos, a ideologia do José Bonifácio, né? Então eu calcei, se é que se diz assim, a minha maravilhosa peruca alva, né? Mostrando como eu seria se eu não pintasse o cabelo. Tem gente que acha que eu pinto o cabelo, mas não, esse cabelo aqui é natural, tá vendo? É natural, né? Que cabelo espetacular. E especialmente tão bem cortado assim, né? E aí eu represento o fantasma do José Bonifácio, que assombra o Dom Pedro II, porque o José Bonifácio foi também o tutor do Dom Pedro II, que é uma história muito louca, porque quando o Dom Pedro destitui a Constituinte, ele manda prender e exilar o José Bonifácio. E depois, quando o Dom Pedro abdica, é forçado a abdicar, inclusive por causa da morte do Líbero Badaró, que a gente já fez aqui um pequeno episódio, porque esse é um dos episódios do B de Brasil. Então eu represento o fantasma do José Bonifácio, que diz para o Dom Pedro II, tu vai continuar permitindo com que a Floresta Tijuca e as matas brasileiras sejam devastadas? É muito divertido, é muito engraçado, é alegórico. Claro que eu sou um dos maiores atores do mundo, tu já viu, né? Porque além de escritor e jornalista e dublê de historiador, eu também sou dublê de ator. Impressionante o meu talento dramático e cênico, como você vai ver na minha incrível atuação. Eu nem precisei ser dirigido pelo André Barmac, que é o diretor da série B de Brasil, porque o meu dom natural como ator vai ficar claro nas cenas que se seguem em mais um making off de B de Brasil, que estão dando pouquíssimo view, por causa das limitações intelectuais das pessoas que dizem defender esse canal, mas que não o divulgam, que não compartilham, que não dão like, que não dão dislike, que não comentam, entendeu? Mas o que eu vou fazer? Eu
que nem o José Bonifácio, eventualmente sou um incompreendido. E daqui a 200 anos as pessoas dirão: que figura extraordinária era o Eduardo Bueno. Que visão, que conhecimento, que sabedoria. Era um iluminista, eu, no caso. E a gente, na época, não percebeu. Mas alguns dentre vocês percebem e continuarão percebendo, especialmente depois de verem que, além de tudo, eu também sou um grande ator. Tchau, acompanha, divulga, curte, porque é muito bom. O que está acontecendo aqui, meninas? Poderiam me dizer? Uma pequena transformação. Eu vou virar uma pessoa melhor ou pior? Olha, depende. Você acha que você vai virar uma pessoa melhor ou pior? Não sei, mas olha quem se aproxima. Olha quem se aproxima. Não, Tio Boni. eu sou o Boni. Pena que eu não sou o Boni que eu queria ser. Tio Boni, o senhor tem que assinar. Se o senhor A lei das assinar, não sei terras? como a gente vai fazer, tio Boni. Olha, vamos ver o que vai acontecer agora. Esse é o momento, atenção. Já... Não, tô filmando a mim mesmo. Ninguém me filma, eu filme. Por favor, coloca esse endereço. Olha. Atenção, que nervosismo. A imprensa aguarda. Deixa a imprensa esperando. A imprensa tem que esperar mesmo. É a imprensa golpista? Atenção. Atenção. Nossa. Como eu queria ser assim. Olha, agora... Se você não pintasse o cabelo, ia ser assim. Pois é, exato. Se eu não pintasse o cabelo, esse ia ser meu cabelo natural. Tã, tã. A melhor parte de ser historiador é essa. O cara vive a história, entendeu? Ele deixa a história introjetar-se nele. Eu sou quem, hein? Quem é o personagem desse mesmo que eu esqueci? Bonifácio? Bonifácio? Não é o Boni aquele da... É o Boni? Por que não os segues e detém as queimadas e esses malditos desmatadores? Eu precisei transigir, tia, pra sustentar o meu poder. Que poder, mané? Que poder? Poder que foi jogado de mão beijada. O povo do Rio de Janeiro passando sede, falando em poder. Tio Boni? Tanto dos conselhos soprei-te ao pé do ouvido, tantos ensinamentos, por que não deteis as queimadas e os malditos desmatadores? Mas eu precisei transigir, tio, pra sustentar o meu poder. Que poder, mané? Poder que foi jogado no colo quando tu era um guri de calça curta. O povo do Rio de Janeiro passando sede e tu aí parado. Te mexe! Toma juízo! Tio! Tio! Não! O que é que eu vou fazer para remediar esse estrago? Já sei.